Olá, mulher que quer viver um ano de 2026 extraordinário. Você, mulher que quer viver o seu propósito de vida, você que quer cumprir a sua missão de estar aqui, mas a procrastinação, as feridas emocionais, os traumas estão te impedindo de viver o seu propósito, a sua missão. Sejam todas muito bem-vindas a mais esta live, falando aí um pouco sobre as feridas emocionais que te impedem, né, de viver seu propósito de vida, as feridas emocionais que te fazem procrastinar. Bom, esse é um assunto que é muito pedido e muito falado. Muitas mulheres me chamam no direct para perguntar, né, sobre a questão das feridas emocionais. Mas Maria, eu tenho tantos cursos, eu fiz tantas formações e eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu até sei o que fazer, mas eu não consigo fazer. Parece que algo me prende, parece que algo me mantém ali travada, né? Essa é a palavra que muitas usam, né, no meu direct. E muitas que procuram também, né, pela mentoria, pelo processo de desbloqueio emocional. O que é um processo de desbloqueio emocional? Esses dias uma pessoa veio me perguntar, eu falei, na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre isso. Desbloqueio emocional é um processo onde a gente vai identificar quais são as suas travas emocionais, quais são os seus bloqueios emocionais que estão te impedindo de avançar na vida, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja nos seus relacionamentos, tudo aquilo que te faz ficar paralisada, né, numa determinada situação ou no determinado ciclo de vida. E infelizmente muitas mulheres, elas estão aí presas a ciclos, né? Sempre procrastinando, sempre deixando para depois, às vezes achando que ela não é capaz, ou que muitas vezes ela ainda não está preparada o suficiente. Mas na verdade isso são o quê? Bloqueios, travas emocionais. E quando eu falo de desbloqueio, não significa que a gente vai eliminar totalmente esse bloqueio. Como que a gente trata um bloqueio emocional? O bloqueio emocional não é o que você sente, é aquilo que te impede de avançar. Por exemplo, se você tem a ferida da rejeição, né, que é o tema da live, né, as feridas emocionais que te fazem procrastinar. Mas só contextualizando, né, para responder essa pergunta que muitos fazem em relação aos bloqueios emocionais. Então, bloqueio não é o que você sente. Bloqueio é o que te faz permanecer estagnada, paralisada, travada, qual nome você queira utilizar para falar sobre uma situação ou um ciclo que você está vivendo onde você não consegue avançar. E como que é o processo de desbloqueio emocional? Nós vamos fazer um mapeamento da sua história de vida, né? Eu faço esse mapeamento da sua história de vida, dos pontos principais onde você sente, a partir de quando, né, você sente que a sua vida está estagnada, está paralisada, está travada. E aí nós vamos identificar o que aconteceu. E nós vamos além. Antes dessa situação, o que foi acontecendo? Quais são os picos? Porque muitas vezes nós só sabemos que estamos paralisadas na vida. Muitas vezes nós temos consciência, né? Vou usar essa bonequinha aqui que eu comprei ela para ficar mais didática, né? Nós temos consciência daquilo que a gente percebe. Então, muitas vezes você só tem consciência de que tá travada. A minha vida não anda. Essa área da minha vida não consigo fluir, né? E aí você não faz ideia do que te leva a manter travada. Então, o que você sente é só que aquela parte visível, estou travada, né? Eu procrastino, ou eu adio aquilo que eu preciso fazer, mesmo sabendo que isso vai me levar para o próximo nível, seja na área pessoal, na área física, na área emocional, na área espiritual, enfim, independente de qual área for. Geralmente, nós tendemos a procrastinar mais em algumas áreas da nossa vida. Nem todo mundo procrastina da mesma forma, nem todo mundo procrastina
na mesma área. Então, cada pessoa é única, a sua história de vida é única. Pode ser que eu procrastine muito mais na área profissional. Pode ser que a Luciana procrastina na área física. Pode ser que a Dani procrastina na área familiar, de ter aquela conversa, enfim, contextualizando para vocês. Então, a procrastinação, o adiamento, a estagnação, o travamento é aquilo que você consegue ver. Só que existem os bloqueios emocionais que vão te impedir de avançar. E você acha que a procrastinação é o problema, mas ela não é o real problema, ela é o visível. Ela é só uma camada daquilo que você consegue perceber que está acontecendo com você. Mas existem os bloqueios emocionais, que muitas vezes ele, de alguma forma, em algum momento, ele te protegeu. Só que agora ele está te atrapalhando. Mas ainda existem outras camadas para além dos bloqueios emocionais. Os bloqueios foi uma camada de proteção que foi construída para te proteger em um determinado momento da sua vida. Hoje ele te atrapalha a desenvolver-se na área profissional, na área pessoal, nos relacionamentos, né? Às vezes na área espiritual. O que está escondido dentro dos bloqueios emocionais, que também é uma camada, né? Muitas vezes são as feridas emocionais. Feridas emocionais, vamos fazer uma analogia com uma ferida física. Se você está andando de bicicleta, você cai, esfola todo o seu joelho, aquilo ali é uma ferida física. Só que você vai precisar tratar daquela ferida. Muitas vezes vai formar aquela camadinha, aquela pele, né? Aquela casquinha. Só que às vezes por dentro ainda está infeccionado. E muitas vezes você olha, formou uma casquinha, agora já está cicatrizando, já está resolvendo. Mas muitas vezes por dentro está cheio de pus. Se você não cuidar, pode pegar até uma infecção através daquele machucado ali. A ferida emocional é bem parecido o processo, né? O que causa uma ferida emocional? Muitas vezes as pessoas acham que o que causa a ferida emocional foi somente algo que aconteceu na sua vida. Por exemplo, a ferida do abandono. Meu pai me abandonou ou minha mãe me abandonou. Muitas vezes essa ferida emocional ela é causada por aquilo que faltou também. Não só pelo aquilo que aconteceu. Talvez o seu pai, a sua mãe não te abandonou de fato. Mas talvez você interpretou uma ação do seu pai ou da sua mãe, por exemplo. Estou dando um exemplo de mãe e pai, mas pode ser de aquela pessoa que cuidava de você. Talvez aquela pessoa não te abandonou, mas aconteceu uma situação em que você interpretou aquela situação como abandono. A sua mente, né, o seu psicológico, o seu cérebro fez essa interpretação. E basta uma interpretação do cérebro para gerar um sofrimento, porque ele acreditou fielmente que você foi abandonada. E você vai carregar essa dor do abandono. O seu corpo vai ter sensações de abandono. Não é só a sua estrutura psicológica, a sua psique, mas o nosso corpo também, ele carrega sensações de dor, de sofrimento, de angústia e também sensações boas quando a gente vivencia experiências que são prazerosas, que traz alegria, que traz bem-estar. Então, o que acontece? Uma criança, por exemplo, que ela tinha os pais presentes fisicamente, mas não tinha carinho. Os pais estavam presentes fisicamente, mas estavam indisponíveis emocionalmente. Então, nesse caso, não aconteceu um abandono, não aconteceu assim, uma rejeição explícita, mas aquela criança, ela ficava ali buscando atenção e muitas vezes ela não tinha aquela atenção que ela gostaria, que ela necessitava. Então, nesse caso, ela não foi abandonada, ela não foi de fato rejeitada, mas ela tinha uma necessidade de carinho, de cuidado, de um olhar mais atento, de um acolhimento. Então, essa falta pode gerar uma ferida emocional.
A ferida muitas vezes do desamparo, né, da rejeição, do desamparo, pode ser também do abandono. Tudo vai depender de como essa mente interpretou essa situação. Então, uma ferida emocional nem sempre ela é causada por algo que realmente aconteceu, um fato que aconteceu, mas pelo que faltou acontecer, no sentido de carinho, de não receber um cuidado. Muitas crianças, elas foram e são negligenciadas. Falta de cuidado, falta de proteção. Muitas vezes ela vive num lar onde tem muitas brigas, né? Muitos desentendimentos. Então ela não se sentia segura naquele ambiente. Então aquele ambiente era um ambiente que muitas vezes não promovia esse acolhimento. E ela, muitas vezes, ela pode crescer aquela pessoa hipervigilante, que está sempre atenta a tudo, com medo, insegura, ansiosa, né? Por quê? Porque não construiu relações de apego seguro ou de vínculo, né? Que a neurociência fala muito sobre vínculo saudável. Ou seja, ela tinha os pais presentes fisicamente ou os cuidadores, né? De repente ela não conviveu com os pais, mas teve ali alguém que cuidou dela. Aquela pessoa estava ali presente fisicamente, mas não tinha esse carinho, essa segurança dela sentir que ela estava o quê? Abrigada, que tinha um abrigo ali, né? Tinha proteção ali. Então é importante trazer essa contextualização, porque eu recebo muitas mulheres, né, para atendimento clínico e também na mentoria, que muitas vezes elas falam assim: eu não consigo identificar de onde vem essa dor que eu sinto, ou esse vazio que eu sinto, ou essa insegurança. Uma das coisas que é muito comum, das queixas muito comum, é insegurança, vergonha, timidez, culpa, né? Muitas vezes ela fala: eu não sei de onde vem, eu não me lembro de ter tido experiências que foram muitas vezes dolorosas, mas muitas vezes faltou amparo, faltou muitas vezes você se sentir protegida naquele ambiente. Faltou carinho. Muitas vezes você passou por uma negligência, não que os seus pais, seus cuidadores fizeram de forma intencional. Aquela pessoa, ela conseguiu dar para você aquilo que ela tinha para dar. Nós não estamos aqui para julgar, né, o que aconteceu, o que você não recebeu, né, porque às vezes aquela pessoa realmente ela não tinha condições de te dar mais do que ela deu. O que eu estou aqui é para te ajudar a compreender que existem muitas dores emocionais que você carrega, muitas feridas emocionais, que elas vieram muitas vezes desde a sua infância. Eu até citei uma das lives que eu fiz aqui, muitas vezes vem desde quando nós estávamos, né, lá no útero da nossa mãe. Porque muitas experiências que a nossa mãe vivenciou, ela é passada por nós através da genética, né? O nosso DNA, ele carrega não só informações genéticas em si, mas ele carrega também informações de comportamentos. Se a nossa mãe passou por um trauma, muitas vezes esse trauma ele pode reverberar em nós. Então é muito importante entender isso, porque talvez hoje você está vivendo um ciclo de estagnação, um ciclo onde você se sente travada, parece que a sua vida não flui, mesmo você ali tentando, estudando, buscando crescer, né? Buscando se desenvolver, e parece que não vai. Então muitas vezes existem situações que você não se lembra que aconteceu. Talvez nem foi diretamente você que viveu, mas você, de certa forma, digamos, absorveu aquelas experiências por meio, né, do DNA, das características do DNA, muitas vezes por questões mais comportamentais, e muitas vezes você vivencia hoje insegurança, medo, às vezes aquela timidez, né, que você sente que você está exposta, você sente que não é seguro você falar. Quantas crianças que foram impedidas de falar, muitas vezes, ela não podia se expressar. Ela não podia falar de seus sentimentos, às vezes ela ia falar alguma coisa, as pessoas riam dela, né? Faziam brincadeiras, né, com ela, muitas vezes, e aquilo para ela gerava aquele pensamento, muitas vezes, assim: eu preciso ficar calada.
falar é perigoso, ou se eu falar vão rir de mim. Ela se sentia exposta. Então, ela cresce com aquela sensação de que eu não posso falar. Falar é perigoso, ou se eu falar vão rir de mim. Se eu falar aquela ideia que eu tive, nossa, ninguém vai querer saber da ideia, vão rir da minha cara. Então, infelizmente, nós carregamos muitas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas vão muitas vezes formando uma casca de proteção, que são os bloqueios emocionais. Então, esses bloqueios, eles servem até um certo tempo de proteção para nós, né? Porque em algum momento nós não tínhamos maturidade para lidar com aquela dor. Só que vai chegar uma hora, principalmente na fase adulta, onde nós já crescemos, onde nós temos a nossa autorresponsabilidade, né? A gente precisa buscar o crescimento, o desenvolvimento, a evolução enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa. E muitas vezes esses bloqueios vão nos atrapalhar. Então a gente vai precisar passar por esse processo de desbloqueio, que é identificar de onde vem aquela insegurança, de onde vem aquele medo, né? Falando das feridas emocionais, muitas vezes, né? Por exemplo, uma mãe que deixou uma criança um pouquinho mais na creche. Talvez pode ser que você passou por isso. Teve uma vez que eu fiz uma live aqui falando desse exemplo, e depois que terminou a live, uma mulher me procurou no direct falando, olha, aquela live que você fez falou muito comigo, porque por muitos anos eu vivi a dor da rejeição. A minha mãe me deixou na creche, ela demorou para me buscar, e eu era criança, e eu interpretei aquilo como se a minha mãe tivesse me abandonado, me rejeitado. Só que ela foi me buscar, mas aconteceu uma situação, ela se atrasou. Então, olha como que é a mente de uma criança. Então, às vezes, a mãe se atrasa um pouco para buscar a criança na creche. Não quer dizer que a mãe abandonou aquela criança, mas aquela criança, ela não tem maturidade para pensar e falar, aconteceu alguma situação e a minha mãe se atrasou. Não, ela vai sentir. O que acontece que forma as feridas emocionais não é o fato em si, é como aquela pessoa se sentiu diante daquele fato. Nesse exemplo da mãe que demorou para buscar a criança, a mãe demorou para buscar a criança, esse foi o fato. O que a criança interpretou foi: a minha mãe me rejeitou, ou a minha mãe me abandonou. Então veja que muitas vezes o fato não corresponde com a interpretação, mas basta aquela interpretação para aquela pessoa ficar ali sofrendo, e muitas vezes por anos e anos e anos da sua vida. E não é só o fato dela sofrer internamente, mas é o fato de que essa dor muitas vezes atrapalha o crescimento dela, atrapalha muitas vezes os relacionamentos. Quantos casais que entram em conflito no seu casamento, no seu relacionamento, porque muitas vezes cada um carrega uma bagagem emocional de faltas emocionais, de feridas emocionais. E aí na fase adulta, muitas vezes tem uma insegurança muito grande, e muitas vezes ciúmes, né? Um ciúme patológico. Muitas vezes aquela pessoa que não confia no outro, né? Quem foi abandonado ou quem interpretou como abandono, vamos supor, vou usar esse mesmo exemplo da criança. A mãe teve um problema no trabalho, no trânsito, demorou para buscar a criança na creche. Essa criança não tinha maturidade para pensar, né, tentar entender o que aconteceu. Ela sentiu que a mãe abandonou, que a mãe a abandonou. E aí ela cresce com aquela sensação de que, eu não sou boa o suficiente. Ninguém gosta de mim de verdade, porque a minha mãe me abandonou na creche. E aí ela casa, se ela não ressignificar essa experiência, essa interpretação, e que muitas vezes é de forma inconsciente, ela vai levar isso para o casamento. Então, se for uma mulher, muitas vezes o marido demora para chegar, já ativa no corpo dela aquela memória daquele sentimento de abandono. E isso, olha como é a nossa mente e o nosso corpo. Qualquer gatilho, qualquer situação que remeta
aquela memória emocional é automático, às vezes a gente não está consciente disso. Então a mulher passou por a mãe atrasou, ela teve a interpretação de que a mãe abandonou, aí ela cresce, vai viver a vida dela, ela se casa, o marido teve um problema no trabalho, demorou para chegar em casa, não conseguiu avisá-la, já ativou todas aquelas memórias de dor do abandono. O corpo dela já ficou tenso, muitas vezes ela fica ansiosa, rígida, e já começa a vir aquela angústia, aquele nó na garganta de pensar, o meu marido tá... Se ela for uma mulher muito insegura e tiver dependência emocional, que a dependência emocional muitas vezes ela vem de raízes de falta, de vazios, né, de carências, muitas vezes pode ter uma ferida emocional ali, né, no meio. Então, se ela for uma mulher que é muito carente, uma mulher que tem ali uma ferida emocional, ela pode começar, a mente dela muitas vezes começa a passar vários pensamentos. Ai, meu marido tá demorando, ou ele me abandonou, ou ele deve ter caso com outra. Ah, deve ter algum rolo por aí, por isso que tá demorando. E aí começa a surgir vários pensamentos, sabe, a mente começa a ficar turbulenta, e às vezes não é nada disso. Às vezes é realmente um atraso, mas olha quanto é doloroso uma pessoa que tem feridas emocionais, que tem vazios emocionais, e que esses vazios, muitas vezes, ela não tem consciência de onde vêm esses vazios. E aí ela cresce, vai vivendo a vida dela, esses vazios, eles vão se manifestar. Essas feridas emocionais, elas vão se manifestar naquele casamento, naquele trabalho, naquela atividade que muitas vezes é desconfortável. E o que acontece? Por que a gente procrastina muitas vezes? Porque o nosso cérebro, ele foi programado, existe uma programação biologicamente falando, né, para que ele possa nos manter, para a gente sobreviver, nos manter vivas. Então, o que ele faz? Ele vai evitar tudo aquilo que gera desconforto, tudo aquilo que demanda muita energia, muito gasto energético. Quando nós estamos em um processo que é doloroso, que causa desconforto, o que o cérebro faz? Ele tenta fazer a gente desistir daquele processo, desistir daquele sofrimento. E ele tenta nos manter na sobrevivência, gastar energia o mínimo possível para manter a nossa sobrevivência. E o que acontece na nossa vida muitas vezes, a gente está vivendo uma vida de sobrevivência. Muitas vezes a gente não quer entrar em contato com aquele desconforto ou não quer buscar ajuda, que é o pior, que esse é o mais comum. Eu estou vivendo no desconforto, eu não sei o que fazer para sair daquele desconforto, eu não busco ajuda de alguma forma e eu vou sobrevivendo naquele sofrimento, naquele desconforto, porque é algo que eu conheço, eu já sei que é daquele jeito. O nosso cérebro, ele sempre busca o que é familiar, o que é conhecido para ele. Então, muitas vezes, ao invés da gente tentar buscar ajuda profissional, alguém que possa nos ajudar a sair daquela dor, o que a gente faz? A gente permanece, porque aquela dor, aquele sofrimento, muitas vezes é conhecido. É desconfortável, é ruim, mas ele é conhecido. Muitas vezes a gente tem dificuldade de atravessar esse desconforto, né? De sair daquele desconforto por não saber o que a gente vai encontrar lá na frente. Então, as feridas emocionais, elas muitas vezes nos fazem procrastinar. Por quê? Porque a gente já carrega uma dor, muitas vezes profunda. E aí eu vou ter que passar por mais um desconforto, né? Eu vou ter que enfrentar aquela insegurança de falar em público. Eu vou ter que enfrentar aquela insegurança de apresentar aquele projeto no trabalho, ou de falar com o meu chefe, de falar com alguém. Então, tudo isso é o que faz a gente procrastinar, mas o real problema não é a procrastinação em si. O real problema são essas feridas emocionais que muitas vezes a gente carrega e a gente não tem consciência disso. Muitas vezes essas feridas, elas estão bloqueando a nossa vida. Por quê? Porque gera insegurança, gera medo, gera vergonha, gera muitas vezes ansiedade.
A ansiedade, ela está muito presente em muitos ciclos de procrastinação. Porque a pessoa, muitas vezes, ela fica ansiosa, ela se perde, ela perde o foco, ela perde a concentração, ela não consegue organizar a sua mente e aí ela procrastina. Outras pessoas, ela tá procrastinando porque existe um medo inconsciente, medo de que pode dar errado, medo de que alguém vai brigar com ela, alguém vai criticá-la. Então, às vezes, o medo da crítica e do julgamento, ele é tão mais forte, né, do que o desconforto de enfrentar aquele medo. E aí ela acaba procrastinando, ela acaba deixando para depois, ela deixa a conversa importante para depois, ela deixa aquela atividade que é importante para o crescimento dela para depois. Então, toda vez que você está procrastinando, adiando algo que é importante, seja para o seu crescimento, seja em relação a ter uma conversa com alguém referente a um relacionamento, seja por qualquer motivo for, o seu real problema não é a procrastinação. O seu real problema, muitas vezes, são faltas, vazios emocionais ou feridas emocionais que você não tem consciência delas, mas elas estão te mantendo presa naquele ciclo da procrastinação. Muitas vezes a pessoa procrastina porque ela quer uma recompensa rápida, uma recompensa imediata. Só que para ela ter essa recompensa imediata, ela precisa enfrentar o desconforto de fazer aquela tarefa ou de ter aquela conversa difícil, né? E muitas vezes ela não tem, digamos assim, força suficiente para enfrentar aquele desconforto. E aí, qual que é o melhor caminho que a mente dela encontra? Deixa para depois. Depois eu converso, depois eu faço. Ah, esse projeto pode esperar mais um pouco. Só que ela vai abandonando sonhos, projetos importantes, objetivos, metas que iriam ajudá-la a progredir na vida. Então, essa live, ela é muito mais do que falar de procrastinação. Essa live e essa imersão que eu vou realizar vai muito além de falar de procrastinação, de tirar você do ciclo da procrastinação. É muito mais do que isso, é sobre resgatar, te ajudar a resgatar a sua conexão consigo mesma. É te ajudar a resgatar o seu propósito de vida. Quantas mulheres que estão vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, que foi se perdendo pelo caminho. Eu atendo muitas mulheres que elas falam assim, eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço mais. Quando eu olho no espelho, parece que eu não sei mais que mulher é essa. Sabe por quê? Porque você foi tendo tantas experiências na sua vida, e cada experiência que você foi tendo, que talvez essa experiência, ela te gerou desconforto, ela te gerou um trauma, né? O trauma não é um evento em si, o trauma também é uma ferida, é uma cisão, é um rompimento muitas vezes. O trauma é aquilo que impactou o seu psicológico, impactou o seu sistema nervoso e também gerou ali uma desconexão muitas vezes de si mesma. E aí o que acontece? Você está vivendo muito distante da sua verdadeira identidade, da sua essência. A sua essência muitas vezes ela está tão escondidinha, tão camuflada dentro de tantas camadas, porque cada experiência que a gente vai tendo na vida, elas vão de alguma forma moldando quem somos, que vão formando a nossa personalidade. Só que aí você vai vivendo experiências, claro que a gente não vive só experiências ruins, negativas, a gente vai vivendo experiências boas e cada experiência ela vai somando. Cada experiência vai formando uma camada da nossa personalidade, uma camada da nossa identidade. E cada vez mais, se a gente não está vivendo experiências que muitas vezes são positivas, tem experiências que cada experiência ela vai gerando em nós uma camada de proteção. Só que essa camada de proteção vai chegar a um nível que ela está protegendo, ela protegeu tanto que se tornou um bloqueio.
E esse bloqueio é o que impede, né? Nos impede de crescer, de avançar, de prosperar, de viver uma vida mais abundante. E aí esse bloqueio começa a atrapalhar tanto a nossa vida, que faz com que a gente fica tão distante da nossa verdadeira essência, que a gente não se reconhece mais. Que a gente vai se perdendo ao longo do caminho, a gente vai se desconectando da nossa verdadeira essência. E é o que tem acontecido com muitas mulheres. Então essas lives que eu tenho feito aqui, essa imersão Vencendo a Procrastinação, que vai ser agora na próxima quinta-feira, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda tem algumas vagas disponíveis. Não é só sobre vencer a procrastinação, é muito mais do que isso. Essa imersão é sobre te ajudar a resgatar quem você é de verdade, na sua essência. É te ajudar a resgatar os seus sonhos, os seus projetos, aqueles objetivos que você fez, aquelas metas, mas que foram tantas experiências que foram acontecendo aí, que foram te afastando da sua verdadeira essência. Você estava vivendo numa identidade de sobrevivência. Você precisou, de alguma forma, desenvolver essa identidade de sobrevivência para dar conta de lidar com aquelas experiências que foram dolorosas. E, consequentemente, você foi se afastando de si mesma. Só que essa imersão é para te ajudar a resgatar a sua verdadeira essência. É se reconectar com a sua verdadeira essência. Aquela essência que é divina. Aquela essência que é você na mais pura vivência, ali no seu eu mais puro, no seu eu mais simples, divino. Só que muitas mulheres, elas foram se perdendo de si mesmas, elas estão desconectadas de si. Então a imersão Vencendo a Procrastinação não é só sobre procrastinação, é principalmente o resgate de um propósito, o resgate de um chamado. E quantas mulheres têm chamados, propósitos, missão, que ela simplesmente foi se desconectando, que ela não está vivendo o seu propósito de vida. Mesmo que ela saiba que Deus deu dons, Deus deu talentos para elas, né? Mas ainda assim ela não consegue reconhecer, valorizar e colocar em ação esses talentos, essas habilidades que Deus deu para ela. A imersão Vencendo a Procrastinação é sobre reconexão com quem você é de verdade. Talvez você está sempre perguntando o que eu preciso fazer para crescer, o que eu preciso fazer para ser uma mulher mais próspera, uma mulher mais feliz. Sendo que muitas vezes a pergunta que você precisa fazer é: o que eu preciso reconhecer em mim, que ficou perdido ao longo desses anos, que eu preciso reconectar? Qual parte minha que eu preciso reconectar para que eu possa realmente acessar de verdade as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons, para que eu possa viver o meu propósito de vida? Então a imersão Vencendo a Procrastinação não é só sobre parar de procrastinar, vai muito além disso. É sobre você resgatar a sua verdadeira essência. É você se reconectar com uma identidade, não uma identidade de sobrevivência, mas uma identidade que é aquela identidade que é você de verdade, que é você liberta das travas, dos bloqueios, é você curada das feridas emocionais que te faz procrastinar. Mas essa não é a sua identidade real, verdadeira. Essa foi a identidade que você foi vivendo com ela para dar conta de enfrentar os desafios, as adversidades que você foi vivendo. Mas agora é o momento de você romper. É o momento de você se libertar dessa identidade que ela foi necessária por muito tempo. Mas agora você não precisa mais da identidade de sobrevivência. O que você precisa agora é resgatar,
é se reconectar, tirando essas camadas, né, esses bloqueios, enfraquecendo esses bloqueios emocionais, rompendo com as barreiras que estavam te distanciando da sua verdadeira essência. A imersão vencendo a procrastinação é sobre reconectar com a sua essência e te fazer recordar, relembrar qual é o seu verdadeiro propósito de estar aqui. Essa identidade é a sua identidade real, é a sua identidade, a identidade de uma mulher madura emocionalmente, de uma mulher curada emocionalmente, de uma mulher que reconhece o seu valor. E o seu valor é ela saber que ela tem permissão. A sua identidade, de propósito, vou chamar assim, é a sua identidade que sabe que ela tem permissão para crescer, permissão para prosperar, permissão para cumprir a sua missão. Essa é a sua identidade de propósito. Você não precisa mais ficar presa naquela identidade de sobrevivência. Até aqui, ela foi importante para você. Até aqui, ela te ajudou a dar conta de situações que talvez a sua identidade de propósito ainda não estava preparada, mas agora é hora de dar um basta. É hora de romper com a identidade de sobrevivência e construir a identidade de propósito. É você tomar posse, é você se permitir reconhecer os seus potenciais, que você tem vários, né? Você é uma mulher inteligente, você é uma mulher capaz. É você acolher todas as habilidades que você tem, é você reconhecer os seus potenciais, é você dar espaço para tudo que você aprendeu e colocá-los em prática. A imersão vencendo a procrastinação é você integrar o seu conhecimento, é você integrar a sua história, os seus aprendizados, tudo aquilo que você foi adquirindo de conhecimento, de aprendizado, os potenciais que você foi desenvolvendo. Não é planner, não é agenda, não é checklist que vai te ajudar a vencer a procrastinação, mas é a integração. Uma mulher que está integrada emocionalmente, mentalmente, que desenvolve uma mentalidade vencedora, uma mentalidade próspera, ela vive o seu propósito na sua inteireza, porque ela se reconectou com a sua essência, ela integrou o seu conhecimento, ela integrou, né, os seus aprendizados, ela integrou suas habilidades, seus potenciais, e agora sim, nessa identidade de propósito, nessa identidade fortalecida, você vive a sua missão e, consequentemente, a procrastinação já não vai ser mais um empecilho na sua vida, porque você vai ter prazer em fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso gere um pouco de desconforto, porque toda mudança, todo crescimento vai gerar algum tipo de desconforto. Então, esse é o meu convite para você. Para além de vencer a procrastinação, é você integrar a sua história, é você integrar sua essência com a sua identidade de propósito, para que você possa viver um 2026 diferente, próspero, para que você possa romper com aquilo que até então estava te impedindo de crescer pessoal e profissionalmente, de viver uma vida mais próspera, mais abundante, uma vida com sentido. A imersão vencendo a procrastinação, ela vai muito além de só olhar para aquilo que está dando errado na sua vida. Mas ela vai ajudar você a enxergar o que está te impedindo de avançar. Porque capacidade, potencialidade, você tem. Você só precisa integrar tudo isso. E romper com os bloqueios, curar as feridas, se acolher, porque se lá atrás você não teve acolhimento, hoje você pode se acolher, hoje você pode se abraçar.
Dê um abraço em você hoje, se acolha, se ame, se respeite, se trate com carinho, porque talvez você ainda está naquela posição daquela criança que não recebeu o acolhimento que necessitava naquele momento. Mas hoje você pode se acolher, se respeitar, se amar. Mas para isso, muitas vezes, você vai precisar entrar em contato com aquela dor que foi causada em você. É como uma ferida física. Para a gente curar, a gente precisa remover muitas vezes aquela casca, tirar o band-aid. Talvez você está colocando band-aid onde precisa tirar a casca e limpar, tirar todos os resíduos, colocar ali o antisséptico. Muitas mulheres, elas estão simplesmente colocando band-aid onde precisa realmente remover a casquinha e curar lá nas profundezas. Não adianta colocar band-aid num ferimento profundo. Band-aid não vai resolver. O band-aid, ele só é para ferimentos leves, superficiais. Se você não buscar uma cura profunda, remover ali aqueles bloqueios, você vai ficar vivendo na identidade de sobrevivência. E a identidade de sobrevivência, muitas vezes, ela demanda muita energia, ela demanda muito tempo, e aí você procrastina, porque é desconfortável. Mas a identidade de propósito, ela está integrada. A identidade de propósito, ela busca a cura, a reconexão com a sua verdadeira essência. E aí ela tem força, ela tem energia para poder enfrentar os desconfortos que precisam ser enfrentados, para ela poder crescer, prosperar, viver o propósito de vida, viver o chamado, sendo ela na sua verdadeira essência. Então a imersão Vencendo a Procrastinação ainda está com algumas vagas em aberto. Se você é uma mulher que realmente quer viver o seu propósito de vida, se você é uma mulher que realmente sente que você precisa romper com algumas barreiras, com alguns bloqueios, a imersão Vencendo a Procrastinação é muito mais do que falar de procrastinação, é falar de reconexão, é falar de integração. Porque uma mulher integrada, uma mulher que está reconectada com a sua essência, ela prospera, ela cresce, ela se relaciona melhor, ela vive uma vida com sentido, porque ela vive na identidade de propósito, na identidade curada, restaurada. Então, fica o convite aí, a imersão já é nessa quinta-feira, né? O link está na bio, é só você clicar lá, adquirir a sua inscrição por um valor simbólico pelo que você vai receber. Eu já construí 2 mapeamentos. A gente vai mapear, né, quais são os maiores bloqueios emocionais que estão te fazendo procrastinar e impedindo você de viver uma vida com propósito, né, uma vida com mais sentido. E vai ter um outro mapeamento também que a gente vai fazer, que vai mapear quais são as faltas emocionais que você ainda carrega. Todos esses mapeamentos são com base na neurociência afetiva, que é a minha maior base de trabalho, né? Venho estudando há muitos anos aí a neurociência, tenho várias formações na área terapêutica, na área de desenvolvimento humano, e eu vejo o quanto, muitas vezes, a gente pode avançar na nossa vida quando a gente vai lá, identifica o que é que está nos bloqueando, o que está nos fazendo ficar paralisadas, estagnadas na vida. E não é só tomar consciência é o primeiro passo. E isso eu vejo que é uma grande questão que eu vejo. Muitas vezes as pessoas, elas tomam consciência do que está acontecendo com ela, mas tomar consciência não resolve o problema. Traz até um certo alívio de você falar, então é isso. Agora eu sei o que está acontecendo comigo, mas isso não resolve o problema. Você só tomou consciência. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o que eu trouxe aqui do tema da live, mas como eu atendo muitas mulheres, eu sei que essa é uma dor que muitas mulheres passam. Vamos pensar que toda vez que você vai fazer xixi, começa a arder.
E aí você, né, vários dias tentando fazer xixi, aquilo tá ardendo, e você vai ao médico. E ele vai falar, olha, vamos fazer um exame de sangue, um exame de urina para tentar identificar o que está acontecendo que você, quando você vai fazer xixi, tá ardendo e tá desconfortável. E aí você faz aquele exame, né, de urina ou de sangue e o médico vai falar, olha, você está com infecção urinária. Ok. Agora você sabe qual é o seu problema. O que está acontecendo com você? Mas você saber que você está com infecção urinária vai resolver o seu problema? Vai parar de sentir ardor ao fazer xixi? Não. Você só tomou consciência do seu problema. Aí o médico vai passar para você uma medicação para te ajudar, muitas vezes, a limpar ali, né? Ajudar, se, dependendo do tipo de bactéria que está ali no seu canal urinário, para poder matar aquela bactéria que está causando aquela dor, aquela infecção. Então eu tô dando esse exemplo porque eu sei que muitas mulheres já passaram por isso, ou estão passando por um desconforto, né? De uma infecção urinária. Então fazendo essa comparação quando é um desconforto emocional. Quando você toma consciência de que, nossa, eu tô procrastinando, eu tô adiando coisas importantes na minha vida. Eu tô adiando aquela conversa com meu marido ou com meu filho, e é uma conversa que precisa ser realizada. Quando você toma consciência de que a procrastinação não é o seu real problema, mas que ela está, de alguma forma, escondendo uma dor, uma insegurança, um medo, talvez uma vergonha. Quando você identifica, você tomou consciência, mas isso não resolve o problema de você parar de procrastinar. Para você parar de procrastinar, você vai precisar identificar qual é a causa raiz dessa procrastinação, identificar quais são as recompensas que você está buscando de forma mais rápida e ter um caminho, né? Ter ali um passo a passo do que fazer com base no seu jeito de funcionar. Fazendo essa analogia com esse exemplo que eu dei da infecção de urina, você foi ao médico, fez o exame, ele te falou o que é, ok. Agora, se você chegar na sua casa, não tomar a medicação que ele te indicou, não vai curar a sua infecção de urina. Agora, se você participa da imersão, você identifica onde é que estão as causas raízes, as faltas emocionais, né, que estão te levando a procrastinar. Mas você ter ali um direcionamento que está de acordo com o seu perfil de personalidade, com as suas características de funcionamento, e você não fazer, não entrar em ação, você só tomou consciência, não vai resolver o seu problema. E muitas vezes as pessoas, né, eu amo o processo terapêutico, eu sei o quanto ele é benéfico, o quanto já me ajudou e quanto os meus processos terapêuticos já pôde ajudar muitas mulheres, famílias, né? Mas muitas vezes tem pessoas que o processo terapêutico para ela, ele vai ser tão demorado, tão lento, que talvez ela precisa de algo mais direto, algo mais focado. E é por isso que eu fui estudar tanto sobre desenvolvimento humano, mudança comportamental, para além de mudar o comportamento. E eu sempre falo isso. Mudança comportamental vai muito além de mudar só comportamento. Eu preciso identificar qual é a causa raiz, qual é a motivação daquele comportamento. Porque senão vai ser uma mudança superficial, não vai ser sustentável e não vai ser duradoura. E é o que acontece com a maioria das pessoas, que ela acha que só mudar aquele comportamento ali, aquela atitude já resolveu o problema. Mas ela não tomou consciência, ela não identificou qual é a causa raiz que levava ela a se comportar daquela forma, para que aquele comportamento, tomando consciência, tendo ali um caminho de ações práticas que vai fazer sentido para ela. Então, por isso que hoje em dia eu trabalho, né, com o processo terapêutico, e sempre que alguém me procura, fala, como que é o seu trabalho? Aí eu pergunto, como você se sente, o que você está buscando? Para algumas pessoas, está num processo de depressão, um transtorno de ansiedade, aí é uma terapia. Para ela precisa ser terapia. Mas tem pessoas que elas querem, muitas vezes, eu quero crescer profissionalmente, mas eu estou estagnada, ou eu estou com uma questão no meu relacionamento. Muitas vezes, o processo terapêutico ele é muito importante, ele é necessário, mas naquele momento, aquela pessoa está tão angustiada que ela precisa de algo mais pontual.
que eu faço muitas vezes? Primeiro eu vou entender qual é a situação da pessoa. A partir do momento de entender a situação, eu falo, olha, eu tenho esse serviço. E aí eu falo assim, olha, pelo que você me trouxe, eu te indico tal serviço. Porque a terapia, ela é maravilhosa, ela é, só que em alguns casos a pessoa vai desistir pelo meio do caminho, e é por isso que muitas pessoas desistem pelo meio do caminho. Porque ela não tá vendo uma mudança, ela tá tomando consciência, mas não tá tendo ações. E geralmente eu passo algumas atividades para a pessoa fazer, porque aí ela vai se comprometer ainda mais com esse processo. E nas minhas mentorias, eu faço o mapeamento da personalidade, eu faço análise, não é teste, é uma análise mesmo de temperamento da pessoa, com base na história de vida dela. Porque teste é raso demais. Teste, ele não leva em consideração a sua história de vida. Você responde algumas perguntas ali, você vai tomar consciência de alguns pontos, mas ele não leva em consideração a sua história de vida. Então, às vezes a pessoa vai lá na internet, pega um testinho, eu tenho tal temperamento, essa é a minha personalidade. Mas não olhou para a história de vida dela. Cada pessoa interpreta as experiências de uma forma, isso precisa ser levado em consideração. Muitas vezes a gente tem faltas emocionais que a gente compensa essas faltas e cada um vai compensar de uma forma. Se eu tive falta de carinho, de amor, de acolhimento, não necessariamente que eu vou ficar buscando carinho e acolhimento. Muitas vezes eu vou compensar aquilo que faltou através de uma comida. Posso desenvolver uma compulsão alimentar. Tem pessoas que vão compensar através de sexo, pornografia, de jogos. Por isso que a gente precisa mapear a história de vida da pessoa. Não pegar um testinho, dá para ela fazer, olha aqui, faz esse teste. Não, isso é raso demais. E processos rasos não geram transformações sustentáveis e duradouras, porque a gente pegou só na superfície. E quando se trata de questões emocionais, de traumas, de feridas emocionais, essas feridas muitas vezes elas estão numa camada muito profunda, igual eu dei exemplo usando aqui essa bonequinha. Muitas vezes a pessoa está fazendo um processo só superficial. Tá lá na superfície, aí ela muda 2, 3 semanas, um mês, daqui a pouco volta tudo, ela fala, nossa, aquele processo lá que eu fiz não resolveu nada. Não é que não resolveu, é que ele ficou só aqui, ó, na camadinha externa, não adentrou nas camadas profundas. Apareceu umas telas aqui, é bem na hora que a gente tá falando. Então tem processo terapêutico, terapêuticos, alguns processos que muitas pessoas fazem por aí, ele fica só nessa camada externa. Ele não adentra as camadas mais profundas. E é por isso que muitas vezes a mudança da pessoa, ela não dura muito tempo, ela é superficial. Quando a gente vai trabalhar com traumas, com feridas emocionais, a gente precisa adentrando cada camada. E isso não é 1, 2, 3 sessões. Muitas vezes a pessoa ela só vai trazer questões profundas depois de várias sessões. Primeiro ela começa a sentir confiança, construir aquele vínculo, né, terapêutico, ou se for uma mentoria, no caso que eu faço mentoria, mas como eu tenho várias formações terapêuticas, eu trabalho também questões traumáticas, as feridas emocionais na mentoria. E aí a gente vai tirando, adentrando camada por camada, até chegar lá no cerne da questão. Não é de uma hora para outra, porque dói, machuca às vezes tocar naquele assunto, reviver aquela experiência, aquela dor. E é por isso que, como arte terapeuta, eu utilizo muito os recursos da arte terapia. Eu utilizo muito o desenho como forma de expressão, não como teste, um teste psicológico, não. Eu sou psicanalista, eu não sou psicóloga. Eu uso os desenhos como forma de expressão e como essa forma de expressão, muitas vezes a pessoa traz questões que estavam lá no seu inconsciente, que muitas vezes através da fala existe ali a defesa, né? A gente muitas vezes não fala, não consegue muitas vezes expressar, mas pelo desenho a gente consegue expressar muitas coisas, trazer, né, muitas questões ali. Então eu tenho utilizado na minha prática muitos recursos da arte terapia, que às vezes em poucas sessões, isso não é para todo mundo, cada caso é um caso,
Mas muitas vezes em poucas sessões a gente consegue adentrar nessas camadas, porque o desenho, a arte, ela permite acessar o inconsciente de uma forma muito leve, porém profunda. Enquanto que para quem é psicanalista, a gente trabalha por meio da fala, né? Que é digamos, o objeto, o recurso que a gente utiliza. A arte-terapia, a gente utiliza esse contato, digamos assim, com o inconsciente por meio da expressão artística. Não pela estética, né, daquilo que a pessoa faz, mas pela expressão. Então, assim, eu tenho utilizado bastante nos meus atendimentos e tem tido, assim, resultados incríveis. Teve pessoas que falaram, mas eu já fiz terapia. Só que por meio do desenho a gente conseguiu acessar tantas questões que ela achava que já tinha resolvido na terapia, mas que apareceu ali na expressão artística dela. E aí a gente vai trabalhando, né? Então, por que eu fui buscar arte terapia? Porque eu tinha essa dificuldade de expressar os meus sentimentos. Eu ia para terapia e muitas vezes eu ficava lá tentando encontrar palavras para aquilo que eu estava sentindo. E eu falei, nossa, não tá fluindo, eu não tô conseguindo, mesmo com a pessoa preparada ali. E aí eu fui fazer a formação em arte terapia para mim em primeiro lugar, porque eu queria encontrar uma forma de expressão. E aí eu fiz, eu amei, me ajudou demais, e aí eu uso vários recursos da arte terapia nos meus atendimentos, nas minhas mentorias. Na imersão Vencendo a Procrastinação também vou trazer vários recursos da arte terapia para que vocês, né, possam aprender a se expressar, aprender a identificar formas de você acessar os seus potenciais. Porque a arte terapia, além da cura, ela também ajuda muitas vezes a gente a acessar potenciais que a gente muitas vezes não está conseguindo acessar devido aos bloqueios, às feridas emocionais, né, os traumas. Então ela ajuda também a gente a despertar a criatividade. E quando nós estamos, né, muitas vezes vou usar, não é nem dominado, quando a gente está sob efeito de traumas, de feridas emocionais, a nossa criatividade ela fica bloqueada. Muitas vezes a gente tem dificuldades de resolver questões simples. Quando eu falo de criatividade, não é só para produzir obras artísticas, é criatividade para resolver problemas, desafios, conflitos. Uma pessoa que está com várias feridas emocionais, com trauma que não foi reprocessado, ela tem muita dificuldade de enxergar soluções em situações que ela está vivendo. É como se o trauma ofuscasse, né, ali a visão dela, a visão no sentido de resolução de conflitos, de situações dolorosas ali que ela precisa resolver. E quando a gente vai trabalhando essas camadas, vai tirando, né, cada camadinha, vai acessando, né, vai resolvendo esses conflitos, e a arte nos ajuda a acessar, a pessoa vai tendo mais facilidade de enxergar possibilidades de uma forma muito mais leve. Ela vai conseguindo resolver conflitos que antes para ela era muito difícil. Ela consegue conversar, ter aquela conversa difícil que antes para ela não conseguia, porque as feridas emocionais, os traumas muitas vezes bloqueava ela de falar, ela ficava insegura, ela tinha vergonha. E conforme a gente vai tratando essas camadas, vai acessando ali, né? Vai acessando, ela vai se sentindo liberta, né, de tudo aquilo que prendia, que atrapalhava, ela vai conseguindo se expressar. Então ela vai conseguindo enxergar possibilidades de crescimento profissional. Eu tenho atendido várias alunas, né, que são alunas minhas da formação para terapeutas e psicanalistas. Muitas delas faz a formação e aí elas não estão conseguindo atender. Elas querem muito, elas sabem que tem um propósito de vida em ser terapeuta, mas muitas vezes a formação em si não dá muitas vezes um respaldo maior para que ela se sinta segura, né? Muitas vezes ela não sabe como começar, ela tem medo de fazer alguma coisa errada. Então eu tenho atendido, feito mentorias, né, com algumas dessas que foram minhas alunas, o quanto elas têm rompido, né, na carreira como terapeuta.
porque elas conseguem enxergar possibilidades, né? A gente acessa ali as camadas mais inconscientes, trata ali questões traumáticas, e aí ela começa a ver possibilidades, ela começa a acreditar mais nela, elas começam a acreditar mais nos potenciais que elas têm. E aí ela consegue se sentir segura para poder atender. E nada melhor do que a gente se sentir segura e reconhecer que somos capazes e que nós temos um propósito. E para viver esse propósito, nós precisamos estar integradas. Mente, corpo e alma. E espírito, independente de religião, né? O foco aqui não é a religião, mas é você estar integrada consigo mesma. É você reconhecer os seus potenciais. É você estar reconectado com a sua essência, que muitas vezes foi se afastando devido a essas experiências. Então é sobre isso o meu trabalho. E é sobre isso a imersão vencendo a procrastinação. Vai muito além de vencer a procrastinação, é resgatar propósitos. É reconectar com a essência que muitas vezes foi ficando para trás, ficando ali escondidinha, camuflada, em meio a tantas dores vividas. Eu quero viver o meu propósito e eu passei muitos anos buscando entender qual era o meu propósito. Mas a timidez, a vergonha, né, a insegurança me barrava, me bloqueava. Então, a partir dos processos terapêuticos, do autoconhecimento, tudo isso foi me ajudando a retirar essas camadas. E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu vivo o meu propósito. E o meu propósito também é ajudar mulheres a viver o propósito de vida delas. É ajudá-las a romper com esses bloqueios, né? Com essas travas emocionais que muitas vezes impede ela de enxergar o seu verdadeiro potencial. Que faz ela muitas vezes duvidar das suas próprias capacidades, dos seus próprios potenciais. Então o meu trabalho vai muito além de ajudá-las a romper procrastinação. Vai muito além de ajudá-las a se reconectar consigo mesma. Mas a partir dessa integração com a essência, do reconhecimento do propósito, né, do reconhecimento de si mesma, aí sim, estando integrada, ela pode viver a sua missão. E quantas pessoas estão precisando, né, de cura emocional, de realmente ver sentido na vida. A nossa vida só tem sentido quando a gente realmente vive o nosso propósito. Que sentido faz a gente acordar todos os dias, trabalhar, depois pagar conta e entra mês, entra ano, sai ano. A gente precisa ter um sentido naquilo que a gente faz. E o sentido naquilo que eu faço é porque um dia eu busquei muito isso. E hoje, graças a Deus, eu vejo sentido no meu trabalho. E mais sentido ainda é quando eu consigo ajudar uma mulher a ver sentido na vida dela. Porque aí eu vejo que o meu propósito realmente está sendo cumprido. Né? O propósito ele é cumprido através da vida de outras pessoas também. Né? Eu acredito muito que todas nós temos um propósito. Todas nós temos uma missão de estar aqui. E se a gente não está vivendo esse propósito, a nossa vida ela vai ficando sem graça. Ela vai perdendo sentido. Ela vai ficando no automático. Né? Infelizmente, tem muitas mulheres vivendo no automático. Muitas mulheres vivendo naquele estado de sobrevivência. É um dia após o outro, é pagar conta, é ficar preocupada com dívidas. É claro que a gente tem que pagar conta, né? Estamos aqui, a gente come, veste e precisa, né, se cuidar. Mas a nossa vida não é só isso, vai muito além disso. E quantas vidas podem ser transformadas através do nosso trabalho? Independente de qualquer que seja o seu trabalho, se é uma manicure, faça bem feito o que você faz. Se você é uma terapeuta, uma psicóloga, uma psicanalista, faça bem feito, faça com amor, acolha bem as pessoas que chegam até você. Independente da nossa profissão, mas que ela seja a profissão que realmente cumpre um propósito de estarmos aqui. Né? E quanto mais a gente vê sentido naquilo que a gente faz, mais pessoas serão transformadas quando elas cruzarem conosco de alguma forma, seja pelo nosso trabalho, seja pela amizade, independente do que a gente está fazendo,
A nossa vida, ela precisa ter um sentido. E muitas vezes o que impede as pessoas de viver um sentido na sua vida é realmente ela romper com essas barreiras, né? Com esses bloqueios emocionais. É se libertar, né? Se curar das feridas emocionais. E aí, a partir daí, ela se sente livre e ela se reconecta com a sua verdadeira essência. Ela começa a construir uma identidade de propósito e não uma identidade de sobrevivência, como ela foi vivendo até então. E a gente só consegue viver o nosso propósito de forma muito verdadeira e profunda a partir do momento que a gente rompe com esses bloqueios e que a gente realmente integra, né? O corpo, a alma, o espírito, que a gente integra a nossa verdadeira essência com a nossa potência. Aí sim, a gente se sente segura, confiante, né? E para viver o nosso propósito de vida. Então, a imersão Vencendo a Procrastinação é nessa quinta-feira, dia 15/1, às 19 horas. É muito mais do que te ajudar a vencer a procrastinação, é ajudar você a integrar, a estar inteira, para você realmente cumprir o seu propósito de vida, para que você possa crescer pessoal e profissionalmente e viver uma vida com sentido. Bom, o link da inscrição está lá na bio. Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir dessa imersão. Um grande abraço a todas e todos. Fiquem com Deus e a gente se vê do outro lado, lá na imersão Vencendo a Procrastinação.